aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a esquerda brasileira não cansa de se superar. Gente, eu já quero abrir o vídeo de hoje trazendo para vocês um assunto que ganhou bastante notoriedade ao longo do dia de ontem, que envolve os novos voluntários para combater as fake news. Falando de esquerda, falando disso e fake news, vocês acham que é uma iniciativa que vai trabalhar para encontrar a verdade ou vai trabalhar para silenciar os seus opositores? E eu quero mostrar umas coisinhas para vocês, depois mostrar algumas postagens da esquerda que eu acho que não estão tão precisas. Talvez a esquerda tenha se equivocado nas suas palavras e tem total ligação. E a gente depois vai entrar no segundo tema, que tá ali o Lula com o Boulos. Por quê? Parece que o Boulos também tá com problemas na hora de encontrar com a verdade. Parece aí que o Boulos, inclusive, colocou palavras na boca de pessoas que a gente não fala nem o nome. É o Boulos aí distorcendo fala de pessoas muito importantes. Aí, se for, seria uma fake news fora do padrão. No terceiro tema, quero falar... A gente vai falar bastante sobre a questão do sul do Brasil. Terceiro tema, falar um pouco mais, falar sobre a nomeação do Paulo Pimenta, mostrar algumas coisinhas que a esquerda vem fazendo, vem pautando e que vai nos conectar com o quarto tema, porque o flautista, porta-voz da ONU, ataca de novo com sua nova narrativa, que só deixa bem claro, e esse é um movimento que eu já comecei a organizar, e para mim está bem óbvio como o pessoal está usando o que aconteceu no sul do Brasil para avançar com algumas agendas, não só de interesse nacional, como de interesse internacional. Aí eu quero mostrar umas coisinhas, algumas coisas de ONG, e no final, se der tempo, tem dois blocos relativamente rápidos, notícias do Brasil do Dilma, que deu errado, e algumas notícias extras sobre o Brasil. Mas vamos lá. Vejam só isto daqui. Site oficial do governo eu até já mostro aqui, ó. Conteúdo restrito. Conteúdo restrito. Eu bater esse print aqui dessa forma bonitinho, para poder ir pro Atlas, deu trabalho. Tive que primeiro procurar o link, achei o link. Depois eu tive que ir no Archive. E graças a Deus alguém no Brasil, nesse meio aí de mais de 200 milhões de habitantes, tinha uma alma que resolveu arquivar o site do governo para eu conseguir ler, ver como é que tava a manchete e tudo mais, né? Que o André Marciga bateu um print muito ruim, não tinha data. Como é que eu vou botar um print sem a data? Então eu tinha que saber quando foi que essa nobre iniciativa, né, foi protocolada aí pelo governo. Governo abre cadastro para voluntários e mobiliza Brasil contra a fake. Olha só, você pode trabalhar para o governo. Você pode ser um voluntário para combater fake news. Produção de mentiras atrapalha socorro ao Rio Grande do Sul. Isso é com abrir canal de diálogo com voluntários digitais da informação. No primeiro momento, eu sei que você já reagiu, você falou, rapaz, não é possível, de novo a esquerda aprontou isso, mas calma, é pior do que você imagina. No primeiro momento eu também reagi, já fiquei chateado. Quando eu li o que o André Marciga escreveu, eu falei, rapaz, é pior do que eu imaginava. Ele colocou aqui em 2 parágrafos um ponto muitíssimo importante, que ele fala assim, ó. Sabe o que é denuncismo? Isso que está se fazendo. Uma prática de aparência legal, mas intenção censória que degenera a finalidade da denúncia espontânea. Denunciantes acabam servindo para legitimar atos de força do governo que dirá que as medidas foram pedidas pelo povo. Esse parágrafo, não pega segundo. Segundo ele fala, ó, o fenômeno é lamentável, mas não é novo no Brasil. Após 8 de janeiro, sob estímulo, o Ministério da Justiça recebeu mais de 86 mil denúncias sobre pessoas supostamente ligadas aos atos. Em 2022, foi haver o TSE, criar seu canal de denúncia contra a desinformação, agora a SECOM. E olha só, gente. Até falar sobre comunicação. Tinha uma notícia que eu quase trazia no vídeo de hoje, mas não vou trazer, não. Um parlamentar propôs uma coisa tão absurda que a própria Constituição veda, que é que ela fala só para lacrar. O que ele acha que deveria ser feito aí contra os militares. Eu falei, meu Deus do céu, é aquela típica fala que cai na outra bolha e eles mostram, olha como a direita é extremista, olha como eles são radicais, eles não toleram a existência do outro lado. Realmente, o cara deixa claro, né? Mas tudo bem.
Esse tema aqui ontem muita gente comentou. Teve muita gente que pegou o termo voluntários para comparar o que aconteceu na União Soviética, no regime lá do cara do bigode, para falar, olha, também eram os voluntários. E aí você pega o negócio e você faz assim uma comparação lá longe, bem lá longe. Beleza, é importante, bacana, às vezes para você, né, dar um impacto maior. Só que pare e pense o seguinte: quando você estica demais a corda, você pega para fazer uma comparação e você compara as duas coisas, e aí esses dois governos, né, esses dois governos que existiram no passado, que muita gente estava comparando isso com a questão do voluntarismo, foram um governo que realmente muitas pessoas perderam suas vidas. Isso não é uma realidade no Brasil ainda. E nem acho que vai ser, né? Pelo amor de Deus. Então, tá se fazendo uma comparação que a turma da direita pode entender, lavou a alma. Agora pare e pense. Como uma pessoa que não acompanha a política diariamente vê uma coisa dessa, você acha que a pessoa vai ser convencida por causa disso? Agora, quando você pega este assunto, apresenta para alguém e fala, cara, sabe qual é o problema disso? Veja só, você tá com um governo que tá tomando as medidas, ele por ele mesmo, ele não tá passando pela questão judicial, muita coisa tá vindo pelo próprio governo, de forma executiva, não é o caminho certo. E que quando você cria algo assim, é muito perigoso, porque um governo que tá com muita energia para fazer várias coisas, ao passo que ele vai ter várias denúncias, ele vai poder fazer exatamente o que o André Marcília está falando. Não, não sou eu que quero fazer. Eu só estou cumprindo a vontade do povo. Então você dá áreas de algo democrático, né? Algo popular. Você está colocando a vontade da população em campo. A gente tem que procurar, às vezes, alguns argumentos para colocar os assuntos que a gente pare e tente pensar pela cabeça de quem está nos ouvindo. Você fazer um comparativo, às vezes, quando tu algumas coisas, primeiro você tem que partir do pressuposto que a pessoa entende história, vê determinado governo com uma forma negativa e tudo mais. Você pontuar e falar, cara, olha só, um grande problema. Mas, enfim, o Tom Martins colocou ali vários prints em sequência, quando você abre lá o site do governo também, na parte de Secretaria de Comunicação, lá eles estão ensinando como denunciar um post no YouTube, no Twitter, no TikTok, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, tudo. O governo quer que você trabalhe. E ele fala, rapaz, o brasileiro perdeu a capacidade de conceber a liberdade de expressão, um debate livre de ideias, onde o argumento mais potente e a lógica mais apurada vencem. Aqui, ou se denuncia ou se leva à justiça. E em ambos os casos, é sintoma de uma sociedade doente. E aí, quando eu fui acessar o site, está assim agora, ó, conteúdo restrito. É necessário autenticar para visualizar essa página. Se você acredita que está recebendo essa mensagem incorretamente, por favor, contate a administração do site. E para quem está sendo pego de surpresa, meu Deus, não é possível que o governo está fazendo isso. Eu gosto dessas postagens assim, ó, que as pessoas resgatam coisas do passado para mostrar, calma, nada disso não é novidade. Tudo isso já estava previsto. Hugo Freitas, um jurista, fala, ó, aspas, Pimenta. Quem publicar notícias equivocadas sobre ações do governo Lula será responsabilizado. Notícia de janeiro de 2023, mais de um ano atrás, primeiro mês de governo. Quem diria que não era para salvar vidas nas enchentes, hein? E ainda tenho que ver uns trouxas discutindo aqui no Twitter se a enchente configura a hipótese de fogo no teatro para excepcionar a liberdade de expressão. Mas são um bando de trouxas. O André Marcília escreveu um texto também que acho que se encaixa muito bem. Ele nem tinha visto ainda a criminalização da crítica. Essa nova ideia, né, essa nova ferramenta, os voluntários, esse dia é do dia 14. No Brasil, o que é ruim sempre piora. Havia um acordo tácito na crítica. Tínhamos um certo temor reverencial por juízes, descíamos a lenha em políticos sem dó. Quando os inquéritos sigilosos da Suprema Corte assumiram o país e nossos juízes supremos flertaram com a política, tentamos tratá-los como fazíamos com os políticos.
trágico. Foi censura para todos os lados. O recado era claro: juízes supremos podiam agir como políticos, mas teriam de seguir sendo tratados com a pompa e circunstância que dedicávamos aos juízes. Não se podia falar mal de juiz da Suprema Corte, não se podia falar mal deles. Nesse contexto, veio o pulo do gato dos políticos. Pensaram com seus botões. Bom, já que a censura se normalizou contra os críticos do judiciário, vamos aproveitá-la contra os nossos críticos também. Quando nossos juízes supremos nos deram uma folguinha com seu tour europeu e a triste tragédia do Rio Grande do Sul exigiu uma maior contundência dos críticos em relação aos políticos, o plano foi posto em prática. Meu leitor não é tolo e sabe que não é de hoje. Em tragédias, desastres, conflitos, é corriqueiro haver muita desinformação, seja por maldade, seja por dificuldade de se digerir adequadamente a quantidade de informações que circulam. É histórica a frase: em um grande conflito, a primeira vítima é a verdade. Frase, aliás, que é atribuída a Esquilo, mas também ao senador norte-americano Hiram Johnson, o que mostra que nem a autoria da frase se tem certeza da verdade. Pois bem, aproveitando que estavam todos rodeados e fartos de tanta desinformação, foi lançado um plano anticrítica a políticos que, ao que parece, chegou para ficar. Nós, os do povo, tentamos uma grande cartada. Buscamos o direito de criticar juízes, como criticávamos políticos, e acabamos sem nada. Como diziam os antigos: quem tudo quer, tudo perde. Éramos felizes e não sabíamos. Apostamos nossas fichas na liberdade de expressão e acabamos dormindo com a censura ao nosso lado. De uma democracia relativa, porém debochada, em razão da crítica política, passamos a uma democracia totalitária. Foi-se a liberdade que já nos era rala. Se diante de tal contexto, teremos um recuo ou mudança, eu não sei. Mais provável que eu tenha que recuar e mudar meus textos. Sei apenas que a crítica no país vive desconfiada e amedrontada. E se assim permanecer, o debate público, esse senhor já tão doente, vai morrer de nutrido. Felipe Eduardo é professor de Direito Constitucional, Direito Civil. Eu vivo o direito brasileiro há quase 2 décadas e ainda hoje eu fico impressionado com a quantidade de cidadãos comuns, não menciono nem professores e agentes do poder, que hoje em dia falam com tranquilidade, sobre pessoas serem presas pelo que falam. Há algum tempo não existia isso. A turma realmente está conseguindo avançar com a perseguição de uma forma avassaladora. É a mesma coisa, gordofobia. Há 10 anos atrás era piada. Hoje, faz piada pra tu ver. Faz piada pra tu ver. Aí nesse contexto, tá todo mundo vendo o que tá acontecendo. Todo mundo não, né? Infelizmente não tá todo mundo vendo. Não dá nem pra usar essa frase. Nesse contexto que eu desejava que todo mundo estivesse vendo o que está acontecendo, surge a Record. A Record! Sem regulamentação de plataformas, notícias falsas atrapalham o apoio às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Para entender essa notícia, na verdade, esse posicionamento da Record a favor da censura, temos que ver, na verdade, quem explica é uma manchete da Globo. Uma jornalista que vem aloprando muito nos últimos dias, a Luísa Marzullo, aquela que escreveu a fake news da UTI e que não parou no inquérito da Polícia Federal. A notícia é que o Leandro Ruschel está, mas ela não. E aí a Luizinha tá ali, candidato à sucessão de Lira, o candidato chancelado pelo Lula. Marcos Pereira vira alvo de bolsonaristas por defender regulamentação das redes. Gente, o Partido Republicano e a Record, tem uma relação bonita, muito bonita, muito linda. E aí, Marcos Pereira, candidato do Lula, republicanos, muito lindo com a Record, tá aí, E a Record fazendo um aceno junto ao Marcos Pereira. Se ninguém tá entendendo o que tá acontecendo nesse país, realmente não tem mais o que explicar, Eu acho que tá bem óbvio. Mas vamos continuar. Na vida também, todo mundo tem 24 horas, e como tem 24 horas, a nossa vida é feita de escolhas, não dá para fazer tudo em 24 horas, então temos que ter as nossas prioridades. E segundo a Daniela Lima, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, diz que foco principal no Rio Grande do Sul é
no policiamento ostensivo e no combate à fake news. Para isso que a gente tem uma Polícia Federal. É para isso que a gente tem uma Polícia Federal. É bom demais. Graças a Deus, o que seria de nós, né, sem a Polícia Federal? E eu acho que ela pode começar a trabalhar aqui, ó. Ela já pode começar a trabalhar agora. Olha o que o PT escreveu. 51 golpistas são procurados pela Interpol. Aí tá ali embaixo, de novo, ó. 8 de janeiro, 2 pontos. Golpistas fugitivos são procurados pela Interpol. Ao menos 51 condenados pela tentativa de golpe têm mandados de prisão em aberto ou fugiram após quebrar tornozeleiras eletrônicas. Aí o Leonardo Coutinho dá aqui um caminho, né, para facilitar o trabalho da Polícia Federal, que nós sabemos que vai combater as mentiras do PT, que a Polícia Federal não tem lado. Não a Polícia Federal do Andrei. Não, dele não. Ele é como a própria coluna da Globo, né, do Lauro Jardim falou meses atrás, ele é o intocável. Na saída lá do Flávio Dino falou, ó, ninguém toca. É o homem do Lula. E Lula só coloca pessoas imparciais. Aí o Coutinho nos conta que este post do PT é enganoso. O próprio texto deles diz que o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, encaminhou ao Supremo pedido para que sejam incluídos na difusão vermelha da Interpol. Há um abismo entre o pedido e a aceitação. A turma pediu para incluir, mas eles não são procurados pela Interpol. Para ser procurado, tem que ser aceito. Então, acho que pode ser uma fake news do PT. A Polícia Federal precisa investigar e sabemos que isso vai acontecer. E aí, falando um pouco mais sobre isso, mentirinhas seletivas, né? Aqui também os voluntários do PT, os voluntários do amor, eu tenho certeza que eles vão entrar em campo para nos ajudar a trazer a verdade. A história começa aqui. Ao votar contra a cassação de Janones por rachadinha, Boulos não negou a rachadinha. Disse apenas que o esquema do qual o aliado é suspeito não ocorreu no atual mandato. Já começou bem, né? Mas piora. Boulos dizia que rachadinha era cadeia antes de livrar o Janones. Sempre nessa nota vem do Paulo Capelli lá no Metrópolis. Aí tá ali o tweet do Boulos, ó. Rachadinha é corrupção. E mais de tantas razões para Bolsonaro ir pra cadeia. Só que eu disse que a situação é muito pior. Que envolve uma possível mentira, né, Boulos? Boulos deturpa texto do STF e usa a fala do próprio Janones para livrá-lo no caso da rachadinha. Gente do céu, vejam isso. Para afirmar isso, Boulos usa apenas 2 argumentos. Decisão do Supremo, que ele insinua dizer o que ela não diz, e declaração do próprio Janones, que a reunião ocorreu antes dele ser deputado. Aspas. Antes de tudo, é preciso trazer à baila que a representação do PL contra o Janones traz fatos ocorridos antes do início do mandato do deputado federal do representado Janones. O próprio representado afirma isso, né? O Janones afirma e o Boulos acredita no Janones. Em seguida, Boulos reproduz, sem nenhum contexto, um lacônico trecho da decisão do Fux, do ministro Luiz Fux, que autorizou o inquérito para apurar o caso no Supremo Tribunal Federal. Aspas. A Procuradoria-Geral da República aponta que, pelo teor do áudio noticiado, seriam correspondentes às eleições municipais de 2016. A frase desconexa, a frase desconexa, né? O que seria correspondente à eleição de 2016? O que é que seria, né? O Boulos não dá o contexto disso. É usada por Boulos para reforçar sua posição de que tudo o que aconteceu com Janones ocorreu antes da posse dele em 1º de fevereiro de 2019. A íntegra da decisão do ministro do Supremo, porém, deixa claro que a eleição de 2016 se refere à afirmação de Janones que teve prejuízos e dilapidação do patrimônio na fracassada candidatura naquele ano, razão pela qual estaria pedindo parte do salário dos auxiliares de volta. Aí veja,
O trecho completo da decisão de Fux, que é pública, lê aqui na íntegra, aponta que a hipótese criminosa diz respeito à suposta reunião realizada na Câmara dos Deputados. Olha só, a reunião aconteceu na Câmara dos Deputados. Então, o Janones já devia ter um mandato. Como é que foi antes de 2019? Enfim, na qual o congressista teria tratado do repasse pelos assessores parlamentares por ele indicados para ocupar cargos em comissões em seu gabinete, de valores correspondentes à parcela das remunerações pagas pela Casa Legislativa, os quais serviriam para a recomposição de seu patrimônio antes utilizado para custear despesas de campanha eleitoral. Fux prossegue dizendo que, de acordo com a PGR, as despesas seriam ressarcidas, seriam correspondentes às eleições municipais de 2019. Ou seja, a decisão de Fux, tirada do contexto por Boulos, relata exatamente o contrário do que o Boulos sugeriu no seu voto. A PGR afirma nesse documento que a reunião que Janones pede a devolução do salário teria ocorrido em fevereiro de 2019, quando ele já era deputado federal. E aí, Boulos? A rachadinha foi com Janones, deputado. A preocupação com 2016 é porque ele perdeu dinheiro naquela época. E ele estava usando 2016 para justificar a rachadinha de 2019. E aí, gente? Essa mentira aí, hein? Essa mentira é brabíssima, viu? Essa mentira do Boulos é brabíssima. Porque ele tá usando um ministro da Suprema Corte, rapaz. Pra fazer uma coisa dessa. Aí não tem como. Aí não tem como defender, Boulos. E agora? Com certeza também, né? Polícia Federal, voluntários do PT, os ministros do PT, a Rede Globo. Com certeza hoje vai ser assunto na Rede Globo. Jornal Nacional, pô, Boulos mente, Boulos distorce palavras de ministro da Suprema Corte para passar um pano para Janones, um amigo de Lula. Com certeza a Globo não vai esconder nada. E aí, pegando aqui o barco para falar um pouco do Janones, ministro Flávio Dino pede vista e suspende julgamento de queixa-crime de Bolsonaro contra Janones. Não entendi por quê, né? Deve ser para ter um tempo mais de vez. Realmente, qual lado ele toma, a favor ou contra. O julgamento está sob a relatoria da Carmen Lúcia, que votou favorável à abertura da ação penal contra o Janones. O ministro, aquele, acompanhou até o ministro, aquele. Acha que o Janones tem que ser investigado. O Zanin votou contra. E o Flaviano pediu vistas. Este é o nosso Brasil. Ainda sobre o Boulos e Lula, Ministério Público Eleitoral pede multa de 25 mil para Lula por pedir voto para Boulos no 1º de maio. E olha só, aqui, padrão, o Boulos não é candidato. Não começou o período eleitoral, não registrou a campanha. Essa decisão aqui é importante, porque na hora que o Boulos registrar a campanha, pode anotar, a turma vai acionar a justiça com base nisso daqui. Estou profetizando, porque é óbvio que isso vai acontecer, os adversários dele vão fazer. Porque o promotor disse ser evidente o pedido explícito de voto feito por Lula. O membro do Ministério Público Eleitoral também ressaltou que a fala de Lula foi retransmitida por seu canal pessoal no YouTube, o que multiplicou seu alcance, assim revelando verdadeira propaganda eleitoral antecipada. Então aquela justificativa, isso daqui que fizeram contra Bolsonaro tá igualzinho, né? Turma vai usar isso daqui, vão usar o caso Bolsonaro e vão dar um enquadro no Boulos, mas no final do dia não vai acontecer nada, porque o Boulos é de esquerda. Ano eleitoral. Governo Lula mantém uso do orçamento secreto, apesar de proibido pelo Supremo. Apesar da prática ter sido vetada pelo Supremo em dezembro de 22, ministérios, como os do Desenvolvimento Social, Cidades e Esportes, têm repassado verbas públicas para obras ou compras de equipamentos em localidades previamente negociadas com parlamentares. As pastas, além da Secretaria de Relações Institucionais do Palácio do Planalto, negam irregularidades e afirmam que estão seguindo critérios
técnicos para a distribuição das verbas. Isso aí. Dali. Dali Boulos, dali Lula, dali esquerda, dali ministros. Lindo. Não tem nem o que comentar, a gente não pode comentar muito. O Brasil tá complicado, depois você é preso, depois você é perseguido, depois não para no inquérito. Não fale, só lê a notícia e o povo tira as suas próprias conclusões. A notícia é muito mais longa, né? E só porque tá falando de eleição também, gente, uma coisa que eu falo pra vocês. Por mais que a manchete já seja chamativa, ou quando a manchete também não é chamativa, pegou a notícia, lê até o fim. Porque, às vezes, a manchete não diz nada, mas tem um parágrafo que vale a matéria toda. Ou então, mesmo com a manchete já valendo, você fala, rapaz, olha isso daqui. Essa notícia me pegou pela manchete. Movimentos defendem trocar sexo por gênero no novo Código Eleitoral. Isso não é aleatório, né? Isso não é aleatório. Todo mundo já tá ligado aí o que tem. Quem que defende essa pauta e as motivações. E é aquela típica notícia que você fala, rapaz, sempre dá pra ficar pior. Cadê? Além disso, defendem mecanismos para promover um controle de influência abusiva de quem? De entidades religiosas nos processos eleitorais, com o argumento de que é necessário garantir o princípio da laicidade do Estado, a liberdade do voto, a isonomia das eleições e evitando distorções no jogo democrático. Vai vendo, hein? Turma, a mesma turma que quer trocar sexo por gênero, quer colocar limites na influência abusiva das religiões. Será que isso aqui vai servir para todas as religiões? Será que realmente existe uma influência abusiva? Ou será que isso daqui não é um movimento com viés altamente ideológico, visando ir para cima da direita no final do dia, né? Não sei porquê, mas eu tenho para mim que a base religiosa ela tá muito mais à direita do que à esquerda. E aí a turma, né, deve ter visto isso como um caminho para fortalecer a turma da esquerda, né? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? E aqui eu não sabia onde colocar no vídeo, mas a gente tá tratando aqui dessa denúncia de todo mundo. Ministro da CGU recebe 6 clientes de escritório comandado por namorada, onde ainda é sócio. Chefe da CGU se reuniu com Facebook, Go, Mercado Livre, Rumo Logística, Vale e Novonor. Empresas são atendidas por escritório do ministro em processos no CAD. CGU alega que processos decisórios não são tratados nesse tipo de encontro, o que elimina possível conflito de interesses. O Carvalho, ministro de Lula, alega que todas essas visitas foram institucionais. Eu fico até me perguntando, o que é que seria uma visita institucional? E que não há qualquer conflito de interesses nesse tipo de encontro. Não há, segundo o chefe da CGU, discussões sobre processos decisórios na administração pública nessas reuniões. E eu acredito no ministro do Lula, eu não sei nem por que o Estadão publicou uma matéria como essa, né? Só para causar polêmica desnecessária. Mas vamos voltar para falar lá do sul do Brasil. Eu vou dar play. Vou dar play porque senão é desinformação, né? Desinformação. Vou deixar aqui para o Paulo Pimenta, né? Diga o que ele quer falar. Cadê? Os prefeitos já estão falando de soluções de barracas, estruturas de apoio das Forças Armadas, saúde. Cenário de guerra mesmo. Eu acho que quando a gente fala que eu não estou falando, a gente não sabe nem imaginar o que seja o quê. Eu estou recebendo só assim no Brasil, então nós parece um problema novo, eu acho que nós temos que tentar focar uma área específica e tentar construir alguma coisa que pudesse ter um resultado concreto em alguma área. Achei exatamente que área seria essa, para que a gente pudesse pensar uma estratégia de uma ação para alguma coisa e pudesse mobilizar o esforço para ajudar a resolver uma situação, seria muito importante.
Eu sei que o áudio tá bem ruim, eu sei que vocês dificilmente conseguiram entender, eu sei, mas tem que dar play pra dar o direito, né, do senhor Paulo Pimenta falar tudo, porque o que tá escrito ali no tweet não tem a fala dele completa, aí vocês podem achar que ele não se expressou, pode achar que não, esse cara é muito malvado, mas dá play, ainda assim, como sempre, eu vou mandar esse vídeo recortado que o Metrópolis postou, consórcio, no Telegram, link tá sempre na descrição, né, vídeo sem recortes, mas o Paulo Pimenta basicamente, né, fala que o cenário catastrófico no Rio Grande do Sul, concordo com ele, a gente não sabe nem para que lado se mexer. Eu entendo também a dor dele, de coração mesmo, não vou nem jogar pedra nisso. Em reunião no Conselhão, ministro extraordinário para a reconstrução do Rio Grande do Sul sugeriu o foco do governo federal em hora específica para obter um resultado concreto. Não sei exatamente que era seria essa. E olha só, gente, é normal não saber para que lado ir. É normal não saber qual ponto focar. O problema, para os meus olhos, é você ser o ministro especial para a reconstrução e você não ter a resposta. Se o Paulo Pimenta ainda fosse apenas o deputado federal eleito pelo Rio Grande do Sul ou, sei lá, ministro das comunicações, um civil, é normal. Agora, a gente tem que parar de tomar decisões no Brasil e começar a olhar para as coisas como se, cara, o Lula pode fazer tudo e a gente tem que bater palma, a gente não pode criticar, porque diante de uma situação como essa, a maior tragédia da nossa geração, essa é a maior tragédia da nossa geração, a gente não pode ter um cara que não sabe pra onde ir. A gente precisa realmente de um líder com conhecimento na área, falar, cara, vai por aqui. E bicho, assim, não é possível. O Lula deve estar lá no PT. Procura ali no PT um engenheiro, um gestor, uma pessoa com experiência no setor executivo. Pô, não tem pessoas no parlamento, né? Embates, brigar com pessoas. E essa opinião não é nem só minha. Estadão, Folha de São Paulo, ambos publicaram nas últimas horas. Se não me engano, da Folha saiu meia-noite de hoje. Já era hoje, né? Dia 17. E o Estadão, 3 da manhã. Editoriais, no mesmo tom, falando que a nomeação do Paulo Pimenta não é muito feliz. E vão apresentando alguns argumentos para falar sobre isso já no início. A indecente exploração política da tragédia no Rio Grande do Sul. Já está mais ofensivo que eu. É obscura a função do tal Ministério Extraordinário para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, recém anunciado pelo Lula. Mas sua motivação é claríssima. Ao escolher como titular da pasta o agora ex-ministro da SECOM, Paulo Pimenta, Lula não escondeu que pretende explorar politicamente a tragédia daquele estado. Para que não restassem dúvidas, o demiurgo petista transformou o assunto das medidas num comício obsceno em que anunciou até que vai disputar mais 10 eleições. A única parte do currículo do seu Pimenta que o liga à catástrofe do Rio Grande do Sul é sua origem gaúcha. De resto, com a qualidade de milhões de outras pessoas, algumas das quais certamente bem mais familiarizadas do que ele com enormes desafios que ali representam. Mas, né, ele não foi escolhido, é evidente, por seu talento executivo. Há outros aspectos do currículo do novo ministro extraordinário que explicam melhor seu novo papel de autoridade federal no Estado. Primeiro, o senhor Pimenta é cotado para ser o candidato petista ao governo do Rio Grande do Sul em 2026. E nada melhor para uma campanha eleitoral antecipada do que ganhar a atenção dos aflitos eleitores gaúchos nos próximos meses. Em segundo lugar, mas não menos importante, o senhor Pimenta era o responsável pela comunicação do governo. E presume-se que com esse espírito tal ministro extraordinário possa servir para promover a imagem do governo federal. Consta que Lula anda muito contrariado com o fato de que, na sua visão, as ações do governo federal no Rio Grande do Sul não estão sendo devidamente reconhecidas. Logo, nada mais compreensível do que atribuir ao seu notório ministro da propaganda a tarefa de alardear os supostos feitos do Planalto neste momento de grande comoção nacional. O sinal mais evidente de que o espírito da coisa não é bom é o fato de que a criação da tal secretaria extraordinária pegou de surpresa o governador do estado, o Eduardo Leite. O tucano disse ter tomado conhecimento da medida por meio da imprensa. Eu não sei por que isso é um problema. Quantas e quantas coisas, quantas e quantas decisões judiciais, vazamentos,
A turma da direita conhece pela imprensa. O Eduardo Leite não pode. Só porque o queridinho do Estadão é PSDB, né? Os tucanos, social-democrata, liberal. Aí a turma gosta. Não é desse tipo de picuinha política que os gaúchos precisam nesse momento. Não há dúvida de que reconstruir o Rio Grande do Sul não só demandará sacrifícios ainda desconhecidos, como dependerá fundamentalmente da presença da União. O governo federal, portanto, não só pode, como deve vir em socorro, mas primeiro, da forma constitucionalmente adequada, vale dizer, respeitando a federação, e segundo, utilizando os meios concretos. Lula não está fazendo nada que ele não prometeu e quem que tinha, 5 neurônios já não esperava. O Lula tinha que ter feito a intervenção, passado pelo legislativo. Chora, chora. Vocês colocaram o Brasil nesse buraco. Há um governador eleito pelos gaúchos no cargo, vale lembrar. O pior que por mais que não goste do Eduardo Leite, né? Em que pese as críticas que possam ser feitas ao seu desempenho, é Eduardo Leite e aos prefeitos que cabe liderar as ações de reconstrução do Estado, lidando com o ônus político de governar. O governador federal cabe somente apoiar os líderes locais, facilitando a transferência de dinheiro e a mobilização de recursos. Ajudar não é se intrometer. A criação desse ministério extraordinário, na exata medida dos interesses políticos, tanto do presidente como do seu Pimenta, não se pode travestir de intervenção federal no Estado, menos ainda com intervenção mais mal disfarçada. Enquanto papéis e responsabilidade não estiverem muito bem definidos, é lícita a inferência de que essa nova pasta não se prestará a outra coisa senão a politicagem em meio à tragédia climática e humanitária. Esse é o máximo de crítica que o consórcio consegue fazer ao governo Lula. Já Mônica Bergamo, eu gosto da Mônica Bergamo, ela não esconde que ela é petista. As preocupações da Mônica Bergamo são as melhores. Não é. Você abre lá com a Mônica Bergamo, tá falando da High Society paulistana, dos eventos que acontecem em São Paulo. Ela gosta de cobrir isso, né? Jantares caros, da galera woke, né? Aquela galera que bota aqueles óculos redondinhos, sabe? Óculos de decorador, assim, um negocinho bonito, galera toda descolada, várias fotos. Toda vez que tem uma festa de alguém muito bacana da política, a Mônica Bergamo tá lá. E aí, diante do caos do Rio Grande do Sul, diante de a criação de um ministério na canetada, Pimenta fora do governo desfalca a defesa de Lula. Valeu os setores do PT. A Mônica Bergamo está preocupada com o fato que Lula perde um grande combatente. Mesmo críticos do desempenho de Pimenta na SECOM analisam que a saída dele do Planalto criou dificuldade adicional para Lula, que perde uma voz relevante na defesa do governo. A saída de Flávio Dino já tinha desfalcado além de frente da defesa do governo. E realmente, né? Quando a gente para e pensa nos ministros do Lula, Simone Tebet, o PT nem quer que brilhe, né? Porque não é petista. Aí tem mais quem? O Juscelino já tem tanto problema pra ele cuidar que ele não tem tempo pra cuidar dos problemas do Lula. Aí você tem o Fufuca, é do PP. Aí você tem o Silvio, que é do Republicanos, que é um puxadinho do PT, né? Mas é portos e aeroportos, não consegue ir pra nenhum embate. Wellington Dias, tá de boa na dele, né? Saúde, é melhor até esconder a Nízia. É melhor até esconder a Nízia. Minas Energia, Alexandre Silveira. Olha a Petrobras. Como tá? O Haddad, Jesus, apanhando da própria esquerda. O Haddad tá apanhando da própria esquerda. Gente, não tem ninguém. O governo acabou. O governo só tem a Globo. Só quem faz o enfrentamento pra Lula é a Globo. O engajamento é a Globo. E os jornalistas, Mônica Bergamo. Mas eu adoro ver essas preocupações, né? Mostra toda a empatia que a Mônica Bergamo tem. Ela pode, inclusive, se unir agora a Eliane Cantanhede. Eliane Cantanhede preocupada com as joias e a Mônica Bergamo preocupada com quem vai defender Lula. Aí você sai, né? Da centro-esquerda. A Mônica Bergamo, a esquerda só vai até o centro. Não existe esquerda nem extrema esquerda. Só vai até o centro-esquerda. Aí você vai aqui para o centro-direita. Né? Leonardo Coutinho. Eu até já discordo do início, mas depois segue de forma interessante. É até bom, né? Para ver assim o que um cara que nem é fã de Bolsonaro tem a falar. Como ele já deixa claro até no início. Ó. Fico com a impressão
de que se o presidente fosse Jair Bolsonaro, as ações do Estado não seriam muito distintas das empregadas hoje. Pô, eu acho que seria muito distinta. Eu acho que Bolsonaro, primeiro, não ia estar abrindo inquérito, não ia estar pegando voluntário, não ia estar reclamando, não ia estar nomeando um ministro especial, no mínimo, né? Bolsonaro, pô, faz uma intervenção, comando figurino, seguindo, né, o processo normal das coisas, né? Acho que Bolsonaro teria vindo a público, não teria feito comício, falar que quer se eleger mais 20 vezes, né, disputar mais 20 eleições. Eu não acho que Bolsonaro teria feito isso, mas tudo bem. A diferença, penso eu, seria como o país estaria diante da tragédia, que me parece ainda subdimensionada para quem vive fora do Rio Grande do Sul. E esse é um ponto que eu venho batendo na tecla. No início, eu achei que era um problema. Passou 24 horas, eu falei, meu Deus, isso é um problema. E a cada dia que foi passando, eu começo a entender que é um problema cada vez maior. E eu fico me perguntando, cara, até onde vai esse problema? E a imprensa não nos ajuda a entender. A imprensa está ocupada combatendo as fake news. Não me lembro de ter visto um corpo sequer ou um sepultamento. E esse é um ponto, gente. Esse é um ponto. Um conhecido meu me colocou uma questão que eu achei muito maluca. Ele falou assim, cara, será que não tem algo meio por trás dessa questão de fake news, de bate e tudo mais, pipipi, ppp, para você meio que já criar uma base, né, para definir o que é verdade, o que é mentira, já prevendo o pior? Porque a gente mostrou, por exemplo, aquela nota do Porto R7, né, do mau cheiro. O mau cheiro não é só de sujeira, nem bicho, né? Muita gente aí faleceu. Não tem ninguém comentando sobre isso. Ninguém comentando sobre isso. A situação é muito triste. Olha como vem sendo a cobertura da imprensa, cobertura da Globo. William Bonner operou milagre. Até o jet ski funcionou. Bolsonaro, o Geno, né? Se fosse no governo Bolsonaro, estaria sendo destruído no noticiário, recebendo a sentença de culpa por cada um dos cadáveres que seriam expostos. Enquanto isso, Eduardo Leite, hoje achincalhado, provavelmente teria sido alçado ao posto de herói frente ao Geno, o homem que preenche a lacuna da incompetência de Brasília, né? Os militares estariam sendo linchados e ridicularizados do mesmo jeito, mas no caso pela patota da esquerda e também pela imprensa, exatamente como sempre fizeram. Basta lembrar do trato dos blindados fumegantes na Praça dos Três Poderes. Já o Supremo já teria assumido funções executivas, determinando isso, aquilo, o Legislativo falando de impeachment. O Brasil é assim, de tempos em tempo, troca um sinal, mas segue sendo Brasil. Eu acho que não, né? Não acho que o Brasil é assim. O Brasil só é assim quando tem um presidente igual a Bolsonaro, né? Tirando isso, a imprensa amiga não deixa ninguém na mão. Aí você vê, ó, falando nos Bolsonaro teve alta hoje. E aí você olha ali, ó. Achei isso aqui bem bacana dos dois. Porque é uma coisa que eu mesmo acho, cara, eu não consigo dimensionar o problema. Só você indo lá, conversando com as pessoas da região, pra ele te apontar e falar, cara, tem aquilo ali que é um negócio às vezes muito específico, você não dá nada, mas que vai gerar um problema gigantesco pro estado, às vezes pro país. Nada melhor do que ir lá, checar em loco, seus olhos. Checar em loco. Checar em loco. Espero que o Carlos, por exemplo, se o Carlos Bolsonaro em 2026 quiser ser candidato, vocês acham que esse problema vai acabar em 2026? Começar a pensar agora. Olhar pro Brasil, os problemas do Brasil. Eduardo Bolsonaro é deputado federal. Tá na hora dos nossos deputados darem um próximo passo. Começarem a assumir funções maiores. A gente tem no nosso campo pessoas que consigam pegar o orçamento da União, destrinchar de cima até embaixo. Por exemplo, vamos pegar um tema recente. Reforma tributária. Vocês acham que quando tem um tema como reforma tributária, vocês acham que qualquer deputado tem capacidade de relatar um projeto como esse? Vocês acham que o Tiririca tem capacidade de relatar uma reforma tributária? Quem foi que protocolou as duas PECs que se somaram e o AP deu um arremedo para fazer?
Uma é o Baleia Rossi, é presidente do MDB, é um cara letrado. O Alcolumbre, com todos os seus problemas, um cara muito articulado, preside a CCJ. Não é bobo. Não é bobo. Então a gente tem que ter. Isso eu quero ver isso aí mesmo. Quero ver a turma indo, olhando, ampliando, né, o horizonte de consciência deles para o que existe no Brasil, não ficar limitados a uma coisa só. Achei muito bacana aí a iniciativa dos dois, de ir para lá realmente ver e até também para mostrar para a base de seguidores dele o que está acontecendo. Que tem muita gente no Brasil que vê uma coisa na rede social, às vezes fica, poxa, o que será que é verdade, o que será que não é? Eduardo Bolsonaro destinando 2 milhões em emendas a municípios do Rio Grande do Sul. Eu vi que o Nicolas também já direcionou algo, o Gustavo Gaia também direcionou algo. Isso é importante. Importante demais. O sul do Brasil vai acabar afetando o restante do Brasil inteiro, gente. E é um ponto que realmente tem que entrar em campo para resolver. Ontem eu vi uma postagem do cara falando do Fundo Amazônia. Tem 3 bilhões. Vai fazer o que com esse dinheiro? Em tese, não é para proteger o meio ambiente, natureza, etc, tudo mais. Bom, eu acho que tem tudo a ver com o que está acontecendo no sul do Brasil, né? Você dá uma geral para você poder manter as coisas minimamente funcionando, para você não gerar mais pobreza no país, que vai levar a que as pessoas fiquem cada vez mais difícil de proteger o meio ambiente. Se todo mundo fosse rico, todo mundo conseguiria se adaptar para os desafios, né, que a gente está lidando. Tem que começar a olhar todos os programas do governo federal, das áreas meio ambiente, clima, toda essa agenda SG e ver o que dá para aplicar lá para o sul do Brasil. Tem que assim, passar o pente fino na administração petista, vir com um baita relatório, bem produzido, bem organizado, pegar a galera que entende dessa matemática e apresentar. Porque eu acho que o Paulo Pimenta vai ter dificuldades. Vai ter dificuldades. Um assunto até interessante, rapaz. Apareceu a Dilma aí nos últimos dias, falando que o Banco do BRICS vai ajudar o Brasil. E aí o Poder 360 nos mostra aqui, ó, recursos anunciados por Dilma ao Rio Grande do Sul integram contratos já existentes. Mais da metade do 1,11 bilhão de dólares, equivalente a 5,75 bilhões de reais, anunciados pela Dilma, já estava acertada em contratos assinados pela instituição com o governo brasileiro de 2022 a 2023 e foram apenas realocados. O modelo adotado para os repasses é anterior à sua gestão. 370 milhões foram fechados no governo Bolsonaro, fechados já no governo Bolsonaro, mais 250 milhões foram negociados no governo Bolsonaro e aí foi aprovado na gestão Lula. Mas já começou a negociar a gestão Bolsonaro. O único montante novo são 200 milhões de dólares que Dilma informou que serão repassados pela instituição diretamente ao governo do Rio Grande do Sul. E esse final é interessante. Nem grifei. A liberação de dinheiro, no entanto, depende da preparação de projetos e por isso também irá demorar para chegar de fato aos gaúchos. Olha a importância de você ter um projeto de nação, de país, que você consegue colocar as coisas, né, juntas em uma mesma direção. Porque até na hora de você ir no banco, você conseguir, você pode ter você tem a linha de crédito, mas você tem que apresentar onde que esse dinheiro vai parar, né, um compliance mínimo. Não pode dar o dinheiro, gasta aí como vocês quiserem. Não, pô. É um banco de desenvolvimento, tem que ter um direcionamento para onde esse dinheiro vai. Você não pode pegar esse dinheiro para comprar cesta básica, por exemplo. Por mais que as pessoas precisem de comida. Então, precisamos, mais uma vez, continuar nessa direção, que graças a Deus os deputados estão começando a andar, se preocupar com os assuntos. Olha uma coisinha aqui, olha uma coisinha colar, PPP, pipipi. E olha a palavrinha. Vou até pegar aqui, ó, a caneta, ó. Ó a palavrinha. Realocados. Foi o que eu falei anteriormente e que eu não falei. Eu tô falando tem dias. Tem que passar o pente fino nos programas do governo para ver o que dá para ser realocado. Eu dei como exemplo o PAC Verde. Vamos parar de comprar ônibus elétrico e começar a pensar realmente, cara, é muito mais importante investir na recuperação de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos. Vamos fortalecer a logística. Eu não tenho uma caneta.
Só quem tem a caneta são 513 deputados e 81 senadores. Eu acho que não adianta eu cobrar a esquerda e não adianta eu cobrar o centrão. Porque nenhum deles está na minha bolha. E se eu reclamar, eles vão falar, eu não preciso do teu voto. Mas a turma da direita, se eu reclamo, né, pelo menos tem alguém que fala, não vou votar mais nesse cara, vou procurar um cara da direita que esteja trabalhando para tirar o Brasil do buraco. Vamos continuar. Só vai dar para falar desse tema. Lá vem ele, o nosso porta-voz da OTAN, da ONU, Jamil Flautinha Chad. O homem que sabe tocar flauta de outras formas sem ser a boca. Crise climática no Rio Grande do Sul entra na rota global de fake news da extrema-direita. Essa nota, bicho, é de um absurdo, sem igual. Quando ele chega no final, eu tô sempre falando, não é possível que ele escreveu isso. Será que eu entendi errado? Mas vai chegar lá. Há poucos dias, Bolsonaro afirmou nas redes sociais que problematização climática e desinformação, tudo orquestrado pelos gigantes que exigem dos outros o que não cumprem. Ou seja, inviabilizam o desenvolvimento de países com potencial, garantindo aos líderes destas repúblicas a sua manutenção no poder, sob o custo de escravizar ainda mais o seu povo, escreveu Bolsonaro. A afirmação do ex-presidente, porém, não é um caso isolado. Na Europa e em outros lugares do mundo, onde a extrema-direita ganha força, uma das mais profundas mudanças na estratégia eleitoral e política do movimento ultraconservador tem sido usar a questão climática para supostamente mostrar para a população que o tema é apenas uma invenção das elites e que o povo é quem paga a conta. Olha que parágrafo interessante. Eu venho falando para vocês, tem meses. Gente, ó, eu não sou nenhum especial. Eu me esforço, tento pegar uma coisinha ou outra. A maior parte das matérias eu não trago. Eu só deixo para trazer matéria internacional para o Brasil quando eu vejo que o assunto tem total ligação para o Brasil. Isso aqui tem muita correlação. Mas estou sempre acompanhando alguma coisa. E eu bato na tecla. Gente, olha os caminhos que a direita vem tomando ao redor do mundo, que vem trazendo frutos, tanto eleitorais quanto frutos políticos, né, de conseguir realmente algumas vitórias. Olha o que estão fazendo, papapá, ppp. Este assunto está na boca do povo. O Jamil Chad está provando isso. Os locais que a direita vem se fortalecendo, a direita ultraconservadora. Esse eu gosto. É onde a turma está batendo de frente com essa agenda SG, agenda globalista no final do dia. Assim como há uma década era a questão de migração, agora é a questão climática que desembarca como uma ferramenta eleitoral. Com desinformação e manipulação de dados, a extrema-direita passou a recorrer ao assunto para fortalecer um racha na sociedade, denunciar a elite, incentivar a divisão e assim ser em busca de apoio. No início de maio, Le Pen, extrema-direita da França, deu o tom. A ideologia dos ambientalistas é a luta contra os seres humanos. Em seu novo programa eleitoral, ela defendeu uma ação ecologista que respeite o equilíbrio entre as atividades humanas e a natureza. Seu partido busca, faltando ano para as eleições francesas e com votação para o Parlamento Europeu na mira, restabelecer o sentido de divisão na sociedade. É só a direita que divide a sociedade. De um lado, a população urbana, mais propensa a defender ecologistas. Do outro, a população rural, ou de pequenas e médias cidades que vê qualquer ato ambientalista como um peso para seu modelo de negócios e seu apego pela terra. O povo tem apego pela terra. Vocês têm apego, você não vai ter nada e vai ser feliz. Deixe de ter apego. Pratique o desapego. Você não vai ter nada e você vai ser feliz. Só não mexa no pedaço de terra que o Jamil Chad tem na Suíça. O cara mora na Suíça, rapaz. Você acha que é pouca merda? É um pinico cheio. Aquecimento de cada Alemanha vira símbolo. Le Pen apenas repetiu o que meses antes a Alemanha enfrentou. O governo de centro-esquerda do Olaf passou a implementar leis que transformariam certos aspectos da vida cotidiana, adotando finalmente medidas concretas para a transição. Para especialistas, tudo isso ocorre com anos de atraso. Que especialistas, hein, Jamil? Que especialistas que falaram isso? Para especialistas. Vocês gostam, né? Esse argumento de autoridade. A turma da esquerda acredita em todos. Uma dessas medidas era simples, mas fundamental. Transformação do sistema de aquecimento das casas, o que causaria um impacto financeiro para a população. O povo tem que pagar o pato, né? O povo tem que pagar o pato. Que bacana. Imediatamente, olha a safadeza do Jamil Chad.
O partido herdeiro da ideologia do bigode. Rapaz. Jamil. Se controla. Pelo amor de Deus, pai. Comparar qualquer pessoa no mundo com isso daí, não se apossou do debate e passou a acusar os ecologistas e socialistas de quererem decidir como a população deve aquecer suas casas. A liberdade estava em jogo, segundo eles. Assim, o aquecedor passou a ser usado como exemplo de como a esquerda não olha para a população, enquanto a extrema-direita se apresentava como a única sem defesa dos mais vulneráveis. O aquecedor ainda foi transformado em uma ferramenta na estratégia da extrema-direita de recuperar o racha na sociedade alemã, temporariamente suspenso depois que o país foi alvo de enchentes que destruíram cidades inteiras. Como resultado da manipulação e temendo ver a extrema-direita ganhar força, o governo Scholz teve de reduzir sua ambição e acabou submetendo para aprovação do parlamento uma lei com certa flexibilidade. Membros da FD, olha só, inclusive uma herdeira de ministros que tem um bigode, mantém estreita relação com o núcleo duro do bolsonarismo. Rapaz, eu queria muito, mas muito, que aparecesse aí alguém que conseguisse puxar toda a árvore genealógica do Jamil Chad. Vai que o Jamil Chad teve um tataravô, que era um senhor de escravos. Aí fala, o Jamil Chad, e toda vez que você fala isso, bota, não, isso aqui é um herdeiro de escravagistas. Cara, como é que você culpa uma pessoa pelos familiares dela? Isso não faz nenhum sentido. É um negócio assim que é doentio. Liberdade aos fazendeiros holandeses. Um caso que sinalizou a força da extrema-direita foi o da Holanda. Em 2019, a Corte Suprema do país determinou que a Holanda era obrigada a cumprir os padrões da União Europeia em termos de preservação. Vejam só. A Suprema Corte do país rifou a soberania nacional. Não temos nossas regras. Temos que seguir a regra da União Europeia. A decisão foi comemorada por cientistas, pesquisadores, ambientalistas. Mas imediatamente foi iniciado um protesto por parte de fazendeiros. Meses depois, o protesto se transformou no movimento Fazendeiro Cidadão, que se atribuiu o papel de falar por aqueles que são negligenciados no campo e cidadãos comuns. Dali, um partido nasceu, com a bandeira de desfazer as medidas ambientais propostas pelo governo. Muitos desses grupos levam em seus nomes a palavra liberdade e são marcados por teorias conspiratórias. Meses depois, o BBB, que é a sigla do partido holandês, causou um terremoto político nas eleições locais e passou a ser a maior força no Senado. Holanda tem um agro forte. O Brasil tem um agro forte? Tem, né? Na Holanda, o judiciário rifando a soberania nacional. Nem vou fazer comparação. Na Holanda, a turma está com problema em torno da agenda verde. No Brasil, também. Quando o agro da Holanda se organizou contra essa agenda, não apenas surgiu um partido, como virou a maior força no Senado. A FPA, Frente Parlamentar do Agro, ou às vezes a frente, né, que deveria mudando para FLA, algumas vezes é FLA, né, Frente do Lobby Agropecuário, é a maior bancada do Brasil. Mas que agro é esse? Quando você vem com, na boa, ex-ministra de Bolsonaro, da Agricultura, Tereza, que já votou sim pelo mercado de carbono. Isso me dói até hoje. Até hoje eu não consigo engolir essa. Gente, é o que eu tento pontuar. Existem caminhos que estão assim, ó, na mesa. O pessoal foi por esse caminho, foi indo, deu certo. Você olha para a relação Brasil, você vê, o agro no Brasil é forte. O Brasil tá passando por esse problema, não é de hoje. Não é de hoje. Cara, se organizar, não é possível. A força que tem. Eu conheço mais ou menos um pouco da movimentação do agronegócio no Brasil. Turma é louca, alucinada. Não tem nenhuma organização. Nenhuma, zero. Zero. Mas zero. Nas eleições de 2022, em um determinado estado, a turma tinha voto para eleger no mínimo 3 deputados. Fizeram campanha para um só. Cara, teve muito voto. Mas deixou de eleger 3. O agro de São Paulo não é mesmo agro do Centro-Oeste. O São Paulo não tem força, tem dinheiro, mas não tem representatividade. Aí eu falei assim, cara, meu Deus, bicho.
Se o empresariado desse país não se organiza, se as pessoas que têm poder nesse país não se organizam para tirar do papel algumas coisas, a gente vai ficar nesse todo, né? Roda, 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 roda. Roda, roda, roda. Herdeiros de Franco e negacionistas climáticos. Bom, ele vai passando por cada país. Cada país, Jamil Chad, tem que arrumar um adjetivo para, né, criminalizar, descredenciar as pessoas, humilhar. Na Espanha, o movimento que é herdeiro do franquismo, o Vox, deixou claro sua rejeição pelas medidas ecologistas durante a eleição de 2023. O partido acusa os socialistas de estarem sob ordens dos ecologistas radicais e fala em religião climática. O discurso, assim como na Alemanha e na França, fala sobre a necessidade de sair ao suposto resgate do cidadão comum contra as medidas ambientais. Em seu programa eleitoral, o Vox acusa os ambientalistas de impedir que os recursos sejam explorados e de colocar sobre os ombros dos espanhóis o peso da transição ecológica. Isso não é exatamente o que está acontecendo no Brasil. A gente não pode explorar nada, não pode explorar a margem equatorial, potássio, não pode construir a ferrogrão. E transição ecológica, meu Deus. Aí que eu disse, que eu falei, não, você não falar, não é possível que o Jamil Chad escreveu isso. Ele escreveu. Contra qualquer ato que possa criminalizar nossos trabalhadores e agricultores, o líder do movimento, Santiago Abascal, garante que protege o meio ambiente, mas ele usa a mesma lógica da Marine Le Pen. Olha só, o Vox parte do princípio que o ser humano é o elemento mais importante do meio ambiente. E o Jamil Chad problematizou isso. Você vê como a nota começa falando, olha aí, eles estão falando que essa turma é cochata, não gosta do ser humano. E o próprio Jamil Chad, né, faz chacota de um partido político que acha que o ser humano é a coisa mais importante que existe neste planeta. De um lado, tá a turma pró-ser humano. Do outro lado, a turma do Jamil Chad. Nos lugares que passou a governar o Vox, que manteve uma relação intensa com o bolsonarismo, fechou agências de meio ambiente, cortou drasticamente recursos e passou a adotar um discurso abertamente negacionista. Sobre isso daqui o Jamil Chad não fala nada, né? Essa devia ser a preocupação dele internacional. Ó. Deputado petista encontra líder do Grupo H num evento da África do Sul. O líder do Grupo H é esse rapaz aqui, ó, de óculos, ó. O deputado petista é esse. E esse daqui é aquele Said Tenório, ó, amigo do Boulos. Que aprontou muitas em outubro do ano passado. Aí voltando para falar da direita, já chegando aqui os nossos finalmente. Eu comentei ontem sobre essa notícia da embaixadora. Eu gravo meu vídeo normalmente um pouco antes das 7 da manhã. Então, eu não vi essa postagem, né, ontem. O Carlos também não viu o meu vídeo nem nada. Aí, é que eu digo, né? Como é que eu não vou apoiar esse cara e desejar que esse cara vá para Brasília? ESG para o povo brasileiro, recursos nossos, tecnologia e bens com alto valor agregado para quem nos enfia a goela abaixo as 3 letras mágicas. Os progressistas estão muito preocupados com o clima e com o meio ambiente, pode confiar. Lula, o maior entreguista da história do Brasil. A turma tá entendendo. Eu quero mais deputados assim. Olha a Globo. Em relação ao sul do Brasil, sai mata, entra soja. Como o desmatamento no Rio Grande do Sul pode ter agravado as inundações. Pronto. A culpa é do agro. A culpa é da comida e do agro. Ah, malditos que foram plantar comida. Gente, desmatamento não é planta, né? Desculpa, soja não é planta. Você tira mato, coloca mato, né? Uma planta é diferente. Não, é desmatamento. Você tá vendo como são as coisas, né? Eu achei que desmatamento é cortar a árvore. Eu gostava de ter mais assim. Não, cortar a árvore. Não pra Globo. A gente falou ontem sobre mercadante. Podia ter colocado no vídeo ontem. Navio terá multa se não descarbonizar combustível. Quem paga esse preço? Os grandes fretes no mundo são feitos por navio. E é uma pauta, né? Eles querem encarecer o preço do frete. Você não vai ter nada e vai ser feliz. E tá aí a turma do Lula aloprando. Aí o Amazônia Azul, né, dá um choque de realidade. Olha só, querem multar por descarbonização.
o modo de transporte mais sustentável, que emite menos e que é responsável por 95% das importações e exportações. A verdade é dinheiro, irmão. É dinheiro. E você ainda tem que ouvir: o Brasil deixou de ser país pobre para avançar. Deixou de ser país pobre. Para avançar mais, precisa manter a Amazônia em pé, né? O Brasil não é mais um país pobre. Do lado direito, a notícia. Do lado esquerdo, quem financia o ISA, quem fez o levantamento, né? O relatório de 2017. Obras, mineração e agronegócio ameaçam 98% dos quilômetros do Brasil, diz relatório. Você não pode ter obra, você não pode ter mineração, você não pode ter nada. Aí depois, quando vem alguém na direita e fala: pai, vocês não querem deixar que a gente se desenvolva? O Jamil Chad, seguindo as ordens da ONU, não, fake news, desinformação, absurdo, pô. Aqui eu vou comentar depois com mais calma, porque eu quero falar do prédio do Felipe Barros. Aqui tem a ver o prédio das ONGs, lá na Geórgia, que foi aprovado. Ia me levar mais uns 10 minutos, não quero que o vídeo fique longo, já tá longo. Mas ficamos por aqui. Vou mandar o vídeo do Paulo Pimenta, você ver bonitinho o que ele falou. Link tá na descrição, né? Lá do Telegram. Observemos os dobramentos. Vamos continuar também, né? Tentando entender o que se passa no Brasil, no mundo. Aumentar nosso horizonte de consciência. Comentar sobre tudo. Veja, comentamos sobre liberdade no início, mais fake news no segundo. Depois comentamos também nesse contexto todo sobre questão de chuvas, um pouco mais, buscando soluções. Vamos acontecendo no Brasil, mundo, eleições, direita. Comentar sobre tudo. Dar pitaco sobre tudo, né? Vamos nem dar pitaco de tudo. Tem que ser assim, a gente não pode ficar, né, monotemático. Só bate no tema. Ou quando é também o tema do momento. Vocês podem ver, né? Eu sempre faço questão de trazer alguns temas. Cara, eu não vou ficar mais do que 3 dias sem falar deles. Porque o povo esquece, tem que relembrar. Ó, aqui, ó, presta atenção. Vai tá avançando. Não dá pra gente ficar apenas refém da imprensa. A gente tem que começar, pra gente conseguir chegar no ponto que a gente não só reage ao que sai na imprensa, mas que a gente também, a gente tem a nossa própria agenda e a gente consegue botar ela pra avançar. Vai depender que a gente, né, comece a construir alguma agenda propositiva. O que ainda falta na direita. Infelizmente, ainda falta na direita uma agenda propositiva. Esse negócio aí mesmo, do ISA. Tentando barrar o agro, construções. Se tivesse o projeto do Felipe Barros já tivesse aprovado, veja só, agora, toda vez que aparecer uma notícia dessa contra o Brasil, se você vê alguém no seu estado que tem uma obra e fala: nossa, não sei quem não deixou, porque um relatório de uma ONG, você fala: rapaz, essa obra teria sido do papel se o projeto do deputado Felipe Barros já fosse aprovado. Porque essa ONG não ia ter dinheiro nem para fazer esse relatório. Que com certeza essa ONG está recebendo de lá de fora. Mas com certeza, essas grandes ONGs, todas recebem de lá de fora. Temos que nos aprofundar nisso. Ações propositivas, não ficar apenas na reação do dia a dia. Enfim, fico por aqui, gente. O que acharam interessante, lembra, bate aquele print, manda pro amigo, compartilha o vídeo, volta amanhã. Se gosta do meu trabalho, como eu sempre digo, né? Tem tudo mais. E o Atlas Brasileiro, kimpen.com.br, o de março de 2003 já está disponível. Já estamos escrevendo o de abril. Fico por aqui, aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!